Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Comigo não muito, eu tô meio cansado, tô meio desanimado esses últimos dias, tô meio pra baixo, não tô conseguindo fazer alguma coisa muito legal assim, mas quero fazer vídeo, quero falar e enfim, esse vídeo ele vai acabar sendo meio freestyle, ele não vai ter um roteiro. Eu nunca faço um roteiro, né? Não, agora eu falo isso, mas sempre tem uma colinha aqui atrás que eu fico tipo, tá, este é o assunto, e vou ali mais no freestyle. Mas este vídeo é um absoluto freestyle de coisas que passam, coisas não, de uma coisa que passa na minha cabeça já há um tempo, mas que ele é, sei lá, uma briga semântica meio completamente inútil. Vamos ver aí, mas é o que passa e talvez a gente possa, sei lá, pensar junto alguma coisa aí. É, Também, possivelmente, muito dentro em freestyles, assim, muito baseado em freestyles, não, desculpa, bastante baseados em espantalhos, em, sei lá, em experiências empíricas, tudo. Não tenho como provar muito conceitualizar legal as coisas que eu tô falando aqui, mas enfim, eu odeio a própria ela plenamente a noção que nós damos pro conceito de fã. Eu odeio fã. Fã. O fã. Eu não gosto do fã. Ou, quem é o fã, né? Quem é essa pessoa aí? Mas não, a personificação fã. Eu. Nossa senhora, eu tenho muito problema. Ela é nociva propriamente, ela tem um problema intrínseco dela, ela tem um problema. é, a conceitualização do fã, ela tem um problema muito intrínseco. Enfim, vamos pro exemplo prático do que, por que que eu tô fazendo isso aqui, por que eu decidi fazer isso aqui. Porque como eu falei, eu tô meio desanimado, eu não tô conseguindo ter alguma. Eu até tive ideias, tenho algumas ideias pra falar coisas. Eu queria muito falar sobre os debates que os web comunistas ali estavam fazendo com o Monark. Eu fiquei muito irritado com isso, eu ainda pretendo falar disso. Tem, sei lá, filmes que eu vi, eu quero muito falar sobre Reiki Monogatari, um dos meus animes favoritos. Faz tempo, na real, nesse canal tem um vídeo só que eu falo bem de alguma coisa, que é o Luiz Soares, e é tipo um dos vídeos com menos visualizações aqui do canal. E, inclusive, vídeos de futebol eu percebo que não estão muito, né, engajando muito. E aí é que tá, né, o exemplo prático que eu tenho pra esse vídeo aqui, ele, hum, ele é um exemplo de futebol, e daí bom que eu já falei, ó, o problema, a parada deste vídeo, o problema é o fã, mas vou lá dar um exemplo de futebol e a gente pode acabar entrando em algumas outras conversas, mas ontem teve Santos e Internacional pelo Brasileirão, que o Internacional venceu por 2-1 e o Neymar saiu batendo boca com o torcedor, e aí isso foi revoltante, isso foi escroto pra caralho. É... Ele Ele faz isso todos os jogos, o tempo inteiro. Ai, é pro Mirassol, cara. É pro CRB depois de ser eliminado. É um. Nossa senhora, que jogador. Que jogador não, né? Dentro de campo ele é um bom jogador, mas que existência patética, sabe? Que cara patético, que coisa ridícula. Que coisa ridícula, que coisa ridícula. Não é o ponto do vídeo aqui, né? Mas que coisa ridícula, que coisa absurda, cara. E não é plenamente eu ir lá e discutir, né? Ok, sabe? Mas, nossa senhora, é uma recorrência, sabe? É uma insistência no erro, é uma. Pô, eu já tô na merda, eu vou me afundar mais, porque não, sabe? Por que não? E não é merda, né? Porra, queria eu estar na merda com o saláriozinho que ele recebe. Mas é ser um animal, é não entender nem uma pontinha do peso de nada, assim. É, é, é absolutamente não ter proporção nenhuma de nada do que ele representa. E não só do que ele representa, mas do que todas as coisas em volta dele, ou das práticas que ele tem, ou de qualquer coisa da vida mesmo representa, sabe? Todo mundo tem suas vontades, não suas vontades, mas tem seu âmago ali, sabe? Algumas coisas que, tipo, olha, determinadas coisas assim, representam coisas legais pra mim. Eu dependo de coisas além de respirar, comer e dormir, tá ligado? Eu tenho uma relação
de importância com determinadas coisas e essas coisas elas representam coisas pras pessoas. E esse filho da puta não tem a mínima proporção do que representa. Virou outra coisa esse vídeo aqui, né? Não, mas não é sobre o Neymar ser um ser vivo patético, ser um patético do caralho. É, mas sim porque o que acontece logo em seguida do torcedor xingar e tretar com o Neymar é que ele é expulso pelos outros torcedores na arquibancada. Para, Lucy. Ele é expulso pelos outros torcedores na arquibancada e aparentemente pelo depoimento agredido, aparentemente com os filhos dele também agredidos. E aí muitos fãs, né? Muitos torcedores na internet também, tipo, mas porra, por que que falou do Neymar também? Por que que falou do Neymar, né? Porque, ai meu Deus do céu. Não, porque o torcedor não fala de outros jogadores, né? O Guilherme encosta na bola e é vaiado com toda moral, assim, do mundo. Tem- graças a Deus estão vaiando o Guilherme, que esse também é um problema do caralho. Isso que não é uma análise de conjuntura do elenco santista, tá acabando sendo, né? Cadê o bom tempo, né? Vamos cair nessa crítica aqui, então, né? Cadê o bom tempo? É, enfim, o, a reação muito em defesa do Neymar, deixa mais também. Foi falar logo com o Neymar, olha só. Ou, né, tipo, xingando. Teve muito esse argumento, essas falas ali pro próprio torcedor direcionado no momento. Mas também, não, mas você não é santista, você não é torcedor de verdade, sai daqui. Sei lá, chamando de infiltrado, sei lá. O cara era um torcedor do Internacional ali, ele precisava esculhambar o Neymar especificamente, claro, claro. Enfim, o fã é burro, gente. O fã é burro. O fã, existindo na sua própria. Em sua propriedade, assim, ele só convivendo com outros e convivendo principalmente com a sua relação com o determinado objeto que ele é fã, ele é um idiota, ele é um animal, ele é burro. E sei lá, você pode argumentar que tá tudo bem ser um idiota, mas não tá tudo bem, sabe? Eu acho que é um caso aí que não tá tudo bem. Na real, a, a, uma grande problema que eu tenho hoje é a aceitação. Eu não sei se hoje também, eu sempre caio nessa. Eu não sei se a gente. Hoje, não sei se só hoje as coisas, mas não sei se nasce hoje algumas coisas, claro. Enfim. Eu odeio a aceitação por idiotização, assim. É o filme da porra do Minecraft lá, sabe? É o Deadpool e Wolverine, essas paradas assim, tipo, porra, mas deixa eu ser um completo imbecil com 30 anos de idade. Deixa eu. Não. E aí não é uma questão de capacidade crítica, teórica do determinado objeto, de que, nossa, olha só, você não entra em contato com a carreira do cinema, você não tem um gosto refinado e, sei lá, algum elitismo estereotipado. Não, 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 não. É só aceitação por ser idiota mesmo, assim. Eu tenho diversos problemas. E o fã em existência própria, ele é isso. Ele pede aceitação pra ser um idiota. Ele pede aceitação pra ser burro. Assim, me deixem ser um idiota. Me deixe ser cuspido e amar ser cuspido. Me deixe tomar tapa na cara e amar tomar tapa na cara. Fora de questões sexuais. Me deixe. Enfim, é isso, sabe? Que irritante, cara. Que existência irritante. Enfim, aditivos, né? Eu não gosto muito de trabalhar assim nessa, mas aqui, como eu falei, ia ser um freestylezão e ia ser um espantalho. Eu tô aqui realmente de peito aberto, mais xingando mesmo. O fã é um idiota e pra mim, assim, hum, a existência do fã, ela me parece uma existência imposta por uma indústria cultural mesmo, assim. A indústria precisa que os produtos tenham uma blindagem de defesa, assim, os produtos precisam ser defendidos, porque a relação não a relação de indústria e população, ela não é uma relação passiva, né? Em geral não, evidentemente a indústria cultural, a produção de pensamento cultural, ela é uma produção de cima para baixo,
mas existe o reflexo de baixo para cima e a aceitação do de baixo para cima é importante para os passos do de cima para baixo, né? Numa noção só de imposição cultural mesmo. É, e o fã, ele representa. Eu não sei se representa é a palavra perfeita, mas ele é e ponto, sabe? Eu acho que não é nenhuma representação, ele é em essência mesmo. Ou ele opera essencialmente uma defesa irrestrita do objeto que determinado ali, assim, do objeto que ele é fã. E este objeto em relação de consumo, para ele continuar existindo plenamente, ele precisa ter esse reduto de defesa irrestrita. E essa defesa irrestrita é um problema basilar, assim, a gente percebe a anticrítica, a anti-intelectualização vindo justamente desse ciclo, é desse reduto, assim, é desse recorte de específico. O fã não. O fã blinda o pensamento, o fã não permite que as ideias se desenvolvam, e dessa maneira ele permite plenamente a operação industrial, mercadológica de todos os objetos, até dos que não deveriam ser algum produto. E aí eu gostaria até de criar uma tríade. Não é nem um triângulo, mas um trio, talvez melhor dizendo. Entra aí, Luffy. Uma relação tripla na relação de consumo, um triângulo de consumo, e um deles, como já dito, é o idiota do fã, o outro é o entusiasta e o outro é o fanático. Eu diria até que eles estão numa linha em que o fanático e o entusiasta estão um em cada ponta e o fã está no meio, como o bom patético isentão que ele é, né? É, o entusiasta acho que a gente pode até chamar de diamante, sei lá, de adorador, alguma coisa assim. Algumas determinações, como, sei lá, o cinéfilo, por exemplo, ele é um entusiasta porque ele nutre uma boa relação, ele é uma pessoa de boa relação com determinado objeto, o objeto que, em análise ali, né, o objeto específico. É, sei lá, né, todo mundo tem gostos, né? Todos nós temos gostos, todos nós temos coisas que nos importamos, que nós amamos. Tipo, pô, ó, pra quem não vê, ó, tem uma tatuagem de Sony Boy, eu tenho uma tatuagem de Evangelion. Aqui atrás tá rolando um Pokémon. Ah, ali em cima, One Piece, é Pokémon. Ó, tem uma latinha do Messi. É muita coisinha, assim, sabe? Eu tenho os meus gostos, eu tenho as minhas relações com determinações, com determinados objetos. E é isso, sabe? Eu tenho minhas boas relações, todos nós temos. O que no senso comum, o que a gente pode simplesmente chamar de ser fã. Eu sou fã do Messi, eu sou fã de Pokémon, eu sou fã dessa desgraça aqui. Enfim, essas coisinhas assim, mas estou aqui me opondo ao conceito de fã e ponto. Tem que reclamar, né? Porra, precisa. A questão basilar, assim, da diferença dessa boa relação é que ela se comporta de uma maneira saudável, e aqui eu nem quero moralizar muito, assim, do tipo, o fã é idiota e o entusiasta é inteligente. Então, tipo, simplesmente você nutrir uma relação inteligente de conhecimento para com o objeto faz você é, se livrar do fã ou superar o fã. Eu nem diria que é sobre profundidade e conhecimento em determinada coisa, em determinado objeto. É, mas eu diria que é mais uma relação, assim, uma capacidade de se relacionar com esse objeto sem que esse objeto seja maior que a sua própria relação, sabe? Sem que esse objeto, sem que o objeto seja maior que a sua capacidade de se relacionar com ele, ok? Ele não, o objeto, então, ele não alcança uma condição abstrata, assim, meio personificada, é, em que ele, por ele mesmo, se torna maior e melhor do que você próprio e, por consequência, sua convivência com esse objeto. Deu pra entender, assim? Tipo, a minha relação enquanto um adorador do Neymar, por exemplo, ela é saudável, ela tem um direcionamento meio crítico,
e não necessariamente, de novo, né, não é sobre inteligência e profundidade, então não necessariamente crítico do, eu sei os caminhos que o Neymar precisa para a carreira dele, eu consigo tecer, enfim, alguns comentários, não precisa ser a inteligência tática do Neymar, mas assim, sou fã do Neymar e ponto, mas eu ser fã dele não faz ele maior, então o objeto não é maior do que essa relação que eu tenho com ele. Então eu tenho a minha permissão de me equiparar com este objeto nessa relação que eu tenho com esse objeto, entende? Porque a partir do momento, e é o que o fã faz, a partir do momento que esse objeto é maior que a sua relação com ele, é, a sua relação com ele é uma relação muito mais tímida e muito mais. ah, é de baixo pra cima, então qual é a palavra? Ela é mais subordinada, eu diria, assim. Você tem uma relação de subordinação ao objeto que você se diz um adorador, mas que você é, na verdade, um fã. E claro, se a gente entra na questão da inteligência, então, na questão da profundidade que eu acho que deve haver, sim, o entusiasta, ele produz, sabe? Essa é uma grande diferença também. O fã, ele é um parasita. O fã, ele eu nem sei se parasita, eu não sei se ele está tirando algo a proveito próprio, mas não produz nada, ele não gera nada de produtivo, ele não agrega em nada. Muito pelo contrário, ele atrapalha, sabe? Eu queria muito chamar o fã de inútil, mas na verdade ele é uma erva daninha, ele é um problema a ser combatido. O entusiasta, ele produz, a Sontag é bem aqui, na real. Cadê? Está aqui. Eu falei desse livro no último vídeo que eu fiz, é o Questão de ênfase, é algum dos ensaios, é o ensaio Um Século de Cinema. Ela diz bem aqui no final do ensaio a seguinte aspa. Se a cinefilia morreu, o cinema morreu. Não importa quantos filmes, mesmo bons, continuem a ser feitos. Se o cinema puder ser reestruturado, o será apenas mediante o nascimento de um novo tipo de amor ao cinema. Ou seja, só há produção e reprodução desses determinados objetos, só há qualificação e a evolução desses determinados objetos, que você se diz um admirador, se você, enquanto admirador, produz em relação a eles. E não como necessariamente um realizador, mas como um entusiasta mesmo, como um sustentador do pensamento em si, né? Um pensamento ontológico desse determinado objeto mesmo. E isso é uma relação muito, muito saudável que você pode ter com o objeto. Você progride ele, você engrandece ele, você eterniza ele em determinada instância, assim. Não é uma produção capitalista, né? Porque daí vai vir os embreados. Não sei se eu quero citar, mas vai vir a galera. É, a questão contra-interpretação da Susan Sontag. Você não leu? Contra-interpretação da Susan Sontag? Não tô esculhambando, esse texto é ótimo, eu adoro a Sontag, tá? Mas ela não, ela não está negando. Enfim, é, é isso. A questão da produção que o entusiasta carrega não é uma produção liberal em escala de que as coisas têm que ser úteis e tem que servir a algum propósito, tá? Não é esta a produção, mas é uma produção de boa relação e de boa convivência que faz outras pessoas terem boa convivência e que faz, por consequência, aquele objeto progredir. Ponto. E aí eu citei o fanático como um polo meio contrário do entusiasta, que também é diferente do fã, porque eu não sei se eu encontrei uma palavra melhor do que fanático, que fanático parece só uma derivação do fã, mas até que faz sentido se for numa condição linear, assim, né? Se o fã está no meio e o fanático vem depois, então o fanático é uma progressão do fã, mas ele, por acaso, não é tão pior assim. Não é tão, na real, ele não é pior do que o fã. Talvez ele se aproxime em muito nível, principalmente do problema, então eu acho que também é a ser combatido, mas uma, uma, uma diferença própria do fã pro fanático é que o fanático é um devoto,
sabe? Ele é um maluco pelo objeto determinado. E aí ele o é assumidamente, assim. Ele não finge que não gosta de ser cuspido. Ele ama ser cuspido e ponto, assim. Ele está dizendo, ó, é o Gustavo Scatti lá, né? Eu como cocô. Vai recortar, só eu falando isso. É, é isso, assim, sabe? Ele é assumidamente um fanático por cocô. E ponto, sabe? E aí, claro que é uma existência a ser combatida também. Eu acho que também é problemático. Acho que também não gera pensamento. Isso é ruim, sabe? Isso também é uma defesa irrestrita dos objetos. Isso também fortifica uma indústria cultural, sabe? Isso também é problemático. Mas é mais fácil de afastar, sabe? É mais fácil de você olhar e falar, pô, que animal, sabe? Que doente. Sei lá, tipo, é mais fácil você ir contra a página Neymar Júnior Brasil do que contra o cara que tá no estádio falando, ei, você é santista, você está criticando o Neymar, sabe? Este é um fã, o Neymar Júnior Brasil é um fanático. Nem sei se deve existir essa página, né? Não deve, né? Ele é do Brasil, mas enfim. Páginas do Neymar, coisas assim. Tem o Neymar Imperador lá, sei lá, não lembro o nome. E aí uma coisa interessante que eu vejo o fanático se aproximar do entusiasta é que, mesmo que pela pior veia, mesmo que da pior maneira possível, o fanático ele faz como o entusiasta, ele em algum nível ele permite a continuação desse objeto que ele adora, sabe? O fã não, sabe? O fã não. O fã, ele precisa que o objeto que ele adora continue sendo o objeto que o tornou um fã, entende? O entusiasta e o fanático. O fanático ele aceita que qualquer coisa vem, assim. Então, pô, me dá brinquedo, me dá bonequinho do McDonald's, mas também me dá um papelão desta coisa aqui, porque eu sou um fanático, eu sou um lunático por esta coisa aqui. E o entusiasta, como eu já disse, ele vai permitir criticamente a progressão desses objetos. O fã não, o fã ele precisa que a coisa ela continue sendo o que ela era quando ele se tornou um fã. Então é como, sei lá, você vê esses nerds de quadrinho assim, tipo, ah, não, melhor, esses nerds de quadrinho que veem o filme, tipo, nossa, mas este objeto aqui do meu personagem favorito destrói toda a essência deste personagem. Meu Deus do céu. E aí é uma porra, porque não é aquilo ali que eu amo. E meu Deus, e caralho, cara, você não serve pra nada mesmo. Você não serve pra nada, cara. Você não serve pra nada. O fã, ele só adora sei lá, o Homem-Aranha. O fã só adora o Homem-Aranha porque em algum momento ele se encontrou com o Homem-Aranha e se tornou fã do Homem-Aranha naquele encontro, e em todas as situações que aquele encontro não for repetido, o Homem-Aranha não presta. O fanático, pelo menos, nossa, me dá o Homem-Aranha, assim, ele permite que outras coisas do Homem-Aranha existam, não só aquele primeiro contato. Entenderam esta, esta relação? O fã, ele é um intermediário, né? Deu pra entender. O fã é um intermediário que ele tanto pensa que tá fazendo. Ele pensa que tá fazendo bem, ele tanto pensa, ele tanto acha que é tão produtivo quanto o entusiasta, porque ele tem suas críticas e tem os seus apoios e não sei o que, e eu adoro e eu compro produtos. E ele pensa que ele é produtivo para esse objeto, na mesma medida que ele pensa que é fanático e lunático e apaixonado, como é o fanático. Ele tá num intermediário, mas na verdade ele tá numa condição de delírio próprio. Ele tá numa categoria, numa relação delirante com esse determinado objeto. O fã, dessa maneira, ele ainda faz a porra do papel de otário. Da melhor forma como tem que ser mesmo. Ele faz o papel de otário. Ele ainda pensa ser o que ele não é, e ele ainda vive em um estado de negação ou em permanência que lhe é negada, assim, sabe? Em uma permanência que lhe é negada. Eu até, né, gostaria de chamar ele de inútil, mas não tem como. O fã, ele é um lixo mesmo. Enfim, vale retomar o que eu falei lá no começo, assim, eu
entendo que não dá pra personificar, sabe? Apesar de eu ter ficado aqui, sei lá quanto tempo personificando, né? Eu entendo que não dá pra personificar, eu entendo que não é justo, mas por ser uma produção cultural mesmo, uma produção industrial. O fã é uma produção industrial. O fã, ele existe porque a indústria cultural precisa que ele exista e ela vai reproduzir a sua existência, assim. O filmes tipo Minecraft, mas principalmente filmes tipo muitos filmes da Marvel, porque não todos, sei lá, né, mas ela é produtismo pra fã, continuar sendo fã e girar a lógica fã. Sabe, CCXP, esses eventinhos, assim. Não sei se ela própria, mas eventinhos dessa, de- dessa, dessa categoria, assim. É isso, assim, sabe? É um produto muito óbvio, é um produto muito evidente. O fã é um produto industrial, é um produto pensado, é um produto construído. Ó, o Luffy andando. Ele é um produto construído para que objetos sejam defendidos. E você só consegue ir contra o fã, depois de eu ridicularizar aqui por tanto tempo, você só consegue ir contra a lógica, contra a sua reprodução, contra a sua continuação, contra o seu nascimento, sendo contra as lógicas de reprodução da indústria cultural mesmo. E aí é mais complexo. Vem cá, bebê. Vem aqui, dá tchau. Tchau, gente. Tenham uma boa noite. Deixem o like de vocês aí. E até a próxima.